Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças, jovens, maduros e idosos. Aqui é o Taurum e hoje eu quero passar algumas ideias sobre como você aproveitar os seus samples, principalmente hoje de bassline, para próximas músicas, para você ir criando a sua característica e agilizar o seu processo produtivo na hora que você está criando, porque muitas vezes a gente perde bastante tempo ou investe tempo demais no kick e bass e no final das contas a gente acaba perdendo algumas ideias sobre melodia, enfim. Então, o que eu quero hoje compartilhar com todos é a hora que você conseguir fazer um baseline legal, como você guardar ele para sempre, de forma que você consiga aproveitar em basicamente qualquer som que você vai produzir. Então vamos lá. A síntese do bass, eu não quero focar nisso porque dentro do próprio YouTube tem milhões de vídeos que falam sobre baseline de Psytrance, tá? Mas eu vou dar só uma pincelada aqui por cima e vou compartilhar com vocês essa síntese, esse preset para vocês poderem utilizar também, tá? Mas o que eu faço? A média nos meus projetos é 144, 145, vai até 147. Então, no caso, eu deixei aqui 145 o meu projeto, tá? Eu abri um Serum, certo? Deixei aqui o meu MIDI clip com 3 notas, agora está em Fá. Vamos deixar aqui em Fá sustenido, que é uma nota que eu gosto. Só para eu fazer a síntese, o que eu faço? Eu deixo solado o meu MIDI, tá? E qual que é o processo completo, só para eu dar uma ideia de como é a síntese. Eu edito o meu oscilador, certo? Eu acho uma Sol Wave. Edito o meu oscilador colocando nesse formato aqui todas elas, certo? Começando até ali de cima, ok? Fecho isso aqui. Eu utilizo o envelope do amp com essa numeração, certo? Eu gosto de um bass mais curtinho, então pausa o vídeo aí e dá uma olhada nos números, só para você testar, vai abrindo e fechando, principalmente o decay, o sustain, o ataque, tá? No meu segundo envelope, eu utilizo ele para modular o meu cutoff, certo? Com essa numeração, e o meu cutoff, ele fica fazendo essa oscilação a cada nota que toca, eu deixo ela lá em 87%, certo? Do início até os 87%, tá? Envelope 3 eu não uso para nada, LFO eu não uso nenhum, mas o Velocity eu jogo no level, certo? Para conforme o meu Velocity vai variando, eu vou aumentando e diminuindo o volume do meu MIDI. Então aqui eu deixo o level de 0 a 85. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de deixar o bass com uma certa ressonância. Isso fica ao teu critério, eu particularmente não gosto. Lembrando que aqui eu estou usando um filtro MG Low, tá? Ele é um Low Pass Filter 24, ele é um pouquinho agressivo, mas eu gosto da característica que ele dá. De efeito eu tenho sim um compressor que eu estou usando aqui, tá? Meu threshold está em menos 42 dB, ratio 2:1, o ataque está relativamente longo, release curto, certo? Meio dB de ganho, a mix em 100%. Então aqui você, se você quiser copiar a síntese do meu bass, fica à vontade para copiar, está bem simplificado aqui. Mas as sacadas não é sobre síntese, mas sim o restante, o que vem depois. Qual que é o meu padrão de pensamento quando eu vou sintetizar um bass e vou utilizar ele? Primeiramente, eu faço uma limpeza. O meu costume é, normalmente dentro do Serum, eu sinto uma breve sobrinha aqui em torno dos 70 Hz. Às vezes eu dou uma limpada ou não nele, né? Nesse caso eu vou deixar sem nada. Aqui eu gosto de deixar um corte em 28 Hz e ele não muito agressivo, só cortar suficientemente o grave. A equalização final do bass eu vou só fazer
lá no final quando eu colocar esse bass na música, não é o momento agora, tá? Eu peguei aqui do tutorial do Earthspace que ele fez para DM7, no bass que ele produz, ele utiliza o R-Bass, certo? Batendo em aproximadamente -15 aqui, a intensidade dele, com a frequência baixa, certo? Entre 45 e 55 Hz. Por ali você identifica que fica melhor, ele vai dar um corpo ali no teu bass, tá? Também roubei do Earthspace o C6, tá? Ele é um compressor multibanda bem simples de utilizar, então aqui vocês conseguem identificar que eu estou segurando um pouco mais as partes graves ali para não ficar aquele corpo exagerado, lamacento, aquele uou, né? E um pouquinho do meu clique no final, porque eu gosto de um bass um pouco mais fechado, um pouco mais para dentro, um pouco mais retraído no meio da mix do som, tá? Então, fiquem à vontade para copiar os parâmetros aqui pausando o vídeo, ok? Lembrando que eu vou compartilhar todo esse hack aqui. Eu tenho um L2, tá? Um limiter, que é só para eu ter certeza que ele vai bater até certo ponto e vai ser segurado, ok? No caso, meu threshold está em -10 e o out ceiling é -8. Por que -8? Eu gosto de trabalhar com o kick -6, -7, certo? Diferente do que a maioria faz, que é -10, isso é um hábito meu, né? E o meu bass normalmente fica 1 ou 2 dBs mais baixo que o kick. Então eu gosto de trabalhar com o bass em -8. Eu travo ele em -8 e fica por aí. Nem sempre o meu bass, quando eu tenho várias notas, tal, ele vai bater exatamente em -8. No caso aqui, o meu L2, mesmo segurando em -8, ele está -8.97. Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Esse aqui é um processamento que eu tenho. E eu tenho outro processamento que eu gosto de fazer, que é um teste às vezes, porque eu gosto de fazer a mix, né, com Equilibrium, utilizar o vértigo de compressor e um Pro MB também de compressão, mas isso só para eu fazer um teste para saber como o meu bass fica com variações de bass, etc. Isso é um assunto bem mais para frente e eu vou ensinar isso em outro vídeo, fica tranquilo. Então, como que depois que eu faço a minha síntese, o que eu faço com os meus bass? Porra, gostei desse bass, nunca mais quero perder. E um bassline você pode usar em várias músicas. Se você reparar, tem vários artistas que têm mesma característica de bassline em diversas músicas. Isso é o fato, por exemplo, de um artista que eu gosto muito, que é o Ital, o chileno. Mano, tem várias músicas que o bass tem a mesma pegada, a mesma aparência, assim, sonora, mas ele fala diferente porque cada música é um caso, cada equalização é um caso, por isso eu não equalizo ainda esse bass aqui, tá? Vamos lá. Depois que eu fiz a síntese do meu bass, eu faço um teste com um kick para saber se ele está soando legal. Eis o meu teste. Logicamente que ainda não está 100%, mas a gente vai chegar lá, tá? Meu kick está falando, eu tenho um kick aqui que eu já ensinei vocês a fazerem, certo? Com o kick 2, está aqui. Eu fiz uma equalização dele, tá? E depois disso, qual que é o meu hábito para guardar esse bass? Eu tenho o costume de fazer o seguinte, depois que eu cheguei numa síntese legal, eu tenho o costume de duplicar o canal, deixar o meu bassline sozinho ali, vamos deixar esse bass em mid sozinho, ok? Eu vou pegar as notas dele e vou fazer uma nota como se fosse um offbeat gigantesco aqui, ele vai ficar assim, ó. Ok? Dependendo do BPM que você quer trabalhar, pode fazer até metade, assim, ó. Meu bassline está quase pronto. Vou lá no Dó 0, certo? E agora eu vou chamar esse bass mid de bass C0, Dó 0. E vou regular o volume dele para ele bater em -8 com o utility. Vamos ver quanto que está aqui. Vocês já vão entender o motivo
motivo de eu estar fazendo isso. Estamos chegando lá. Quase. Legal, para mim assim tá bom, 8.26. E agora eu duplico esse canal, mudo o meu MIDI clip para Dó no sustenido, vou solar ele e vou ajeitar também ele. Depois saio de Dó, vamos renomear o canal anterior, Dó 0, sustenido, ou melhor, Dó sustenido 0. Próximo é o nosso Ré, ok? Vou alterar aqui para Ré e assim eu faço com cada uma das notas. Ó, aqui já deu um pouco menos, vamos pegar esse utility dele e vamos aumentar. Certo? E assim eu faço com cada nota em 2 oitavas, ou seja, de Dó a Dó 2 vezes, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos que eu já salvei, certo? Então eu tenho aqui o meu source, né, a minha fonte do áudio, certo? E eu criei aqui, ó, com um nome certinho, bonitinho, cada um em áudio. Lembrando que quando eu transformo o meu MIDI em áudio, eu vou dar um freeze flatten aqui, eu nunca, em hipótese nenhuma, nesse caso, quando eu estou produzindo um sample, eu pego a primeira nota, porque nem sempre o compressor está 100% ativo, nem sempre a minha latência está respondendo corretamente. Dependendo como for a placa de áudio de vocês, reparem que no meu aqui eu tenho uma pequena latência. Então qual que é a dica aqui? Com o Ctrl 1, você aumenta ao máximo aqui o grid, que é 16.384. Você vai cortar todo o primeiro áudio do bass e vai chegar aqui, ó, aproximar ao máximo possível e cortar na primeira revolução, no primeiro movimento do sample que está dentro desse grid. Agora eu volto o grid com o Ctrl 2 ao contrário, certo? Puxo o meu bassline para cá, deixo ele do tamanho que eu quero, por exemplo, no caso aqui em 145 bpm, tá? Eu vou dar um Ctrl J, que é para consolidar, e é esse cara que eu vou salvar. Lembrando, mais uma vez, é a segunda nota do MIDI. Dica muito importante que o Ronei Spectro Senses deu para mim. Sempre evite pegar a primeira, porque a segunda está com compressão, está com tudo funcionando ali. Então, nota por nota, eu vou salvando todos os meus basslines, nota por nota. Aí, poxa, mas Taurum, como é que eu faço para exportar essa bagaceira toda? Vai dar um trabalhão? Não, pode ficar tranquilo. O que é legal fazer? Pega a sua nota aqui, ó, Ctrl L para dar um loop, ou clica aqui em cima, tá? Você vai selecionar, lembre de deixar sempre esse nomezinho bem legal, tá? Bem bonitinho. Seleciona tudo, seleciona o teu loop, vai aqui em Export e aqui, lembrem-se, vocês não precisam deixar para exportar em MP3, não precisa de jitter, deixa o bit depth em 24 e o resto tudo desligado, ok? Quando vocês clicarem para exportar, vamos criar aqui uma pasta, bassline tutorial, ok? Se eu deixar completamente sem nome, ele não vai aparecer em nada. Então o legal é você só dar um tracinho, deixa um tracinho ali, depois se apaga. E eu vou salvar separadamente aqui todas as tracks selecionadas somente, tá? Aqui ao individual track seria tudo de todos os bass. Aqui
é só os canais selecionados. Então, exporto, já está com o nome lá bonitão, vou deixar só um tracinho e exportei. Foi. Quando eu abrir aqui músicas, baseline tutorial, olha aqui que legal. O nome de cada canal só com o tracinho antes que eu coloquei. Então, o que você escrever na hora de salvar, por exemplo, o traço, ele vai aparecer antes de todos os nomes. E os nomes de cada um dos canais que estão aqui vão aparecer no nome do seu arquivo lá onde você salvou. E olha que forma interessantíssima de você trabalhar. Quando você vai criar um som novo, fazer alguma coisa que você quer, o que você faz? Eu vou puxar aqui só um kick aqui para baixo, que é aquele kick do exemplo, tá? Vou criar um canal de áudio aqui. Vou deixar no mesmo grupo que o kick. Eu vou aqui na minha pasta de samples. Eu já salvei vários samples de bass. E eu tenho aqui, ó, Tauron Bass, eu tenho vários que eu gosto de usar. Um é do Spectral Senses, que ele passou, certo? E aqui vamos pegar esse Moth Serum, que é um que eu gostei. Eu vou colocar o meu grid em 1 para 16. Vou soltar aqui essa minha nota. Ela é bem longa, já ensino por quê. Eu gosto de aumentar para 1 para 128 ou 1 para 256 e cortar esse finalzinho para as notas não ficarem emendadas, certo? Volto em 1 para 16, duplico todas as notas e aqui eu vou fazer um loopzinho só para vocês ouvirem esse grupo aqui como é que está. O meu kick está batendo em -10, meu bass está batendo em -7.4. Eu vou só dar uma baixadinha em todos eles aqui, baixar uns 4 dB, sendo que o meu primeiro eu gosto de deixar ele entre 8 e 10 dB mais baixo do que as outras. Então vamos pegar aqui e vamos deixar -12, 8 dB a menos. Vamos ver como é que ficou esse bass agora na master. -11.4 e meu kick falando um pouquinho mais de 1 dB, 1.2 dB. Junto ficou assim. E como que eu faço a variação? Eu particularmente tenho o costume de duplicar isso aqui, só para ensinar vocês por que eu faço a nota longa. Eu gosto de fazer às vezes um bass offbeat, certo? E quando eu tenho uma segunda nota, uma outra que eu quero utilizar, vamos pegar aqui e vamos fazer uma oitava acima. Vamos adicionar essa nota aqui e eu vou fazer da mesma forma, exatamente a mesma forma. Vou aumentar o meu grid, dar um espacinho, vou cortar só o finalzinho aqui para dar uma maciada na saída, certo? Deixa eu ver qual que é o volume que ela está falando. Todas as outras notas estão com -4, eu vou deixar ela com -4 também, porque eu equilibrei antes lá na síntese dela. E vamos ver esse loopzinho agora como é que ficou com essa variação aqui. E é isso. Com essa nota longa eu posso fazer diversas coisas. Por exemplo, dei um R aqui só para reverter ela. Vamos lá. Vou afastar um pouquinho. Então veja como fica fácil criar variações, etc. Minha dica é que quando você finalizar toda a variação, você consolide isso com o seu Ctrl J e você trabalhe em blocos dessa maneira, porque fica muito mais fácil você trabalhar em blocos. Vamos duplicar aqui, eu criei um segundo padrãozinho aqui. Esse padrão eu vou dar uma corzinha um pouquinho diferente. Então daqui para lá, 1, 2, 3, 4 eu tenho um padrão. Daqui para trás eu tenho outro padrão, ok? E assim
a gente vai construindo a nossa track em blocos de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Vamos dizer aqui que esse cara aqui eu quero que aconteça uma vez sim, uma vez não. Vamos ver como é que ficou? Então repare que eu começo a ter uma produtividade muito mais alta. Eu já tirei uma semana inteira para estudar kick e bass, tirei vários samples de kick, vários samples de bass. Hoje eu tenho 3 modelos de bass que eu utilizo principalmente, sendo que quando eu crio um kick bass, esse bass vai ganhar uma nova equalização toda santa vez para encaixar melhor no kick que eu estou utilizando. E o que eu particularmente tenho feito agora para iniciar um novo projeto? Eu salvei um projeto com umas ideias somente de bass, deixo vários kicks montados dentro desse projeto e eu faço assim, poxa, eu quero trabalhar com tal nota, então eu já sei mais ou menos qual kick eu vou utilizar. E eu deixo um canal, um midi clip ali embaixo para eu ficar dando umas variadas, saber o que eu vou fazer. Por exemplo, aqui na tela eu já vou deixar um bass em midi. Eu tenho aqui um canalzinho onde eu vou colocar as notas de bass depois. E digamos que nesse midi eu quero fazer algumas poucas variações aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos agilizar o nosso processo, tá? Esse midi aqui, ele é um loop. Eu vou trabalhar nessa e nessa nota uma oitava acima. Vamos selecionar todas elas, eu quero ela em Fá sustenido. Sendo que essa daqui eu vou deixar também uma para cima, só uma embaixo. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vou deixar uma para baixo. É isso. Então agora eu quero dar um Ctrl J, vou transformar isso aqui num loop. Vou puxar ele para cá. Novamente um Ctrl J para virar algo único, sendo que essa nota e essa nota aqui no final de cada frase eu vou subir ela uma oitava e vou deixar assim, só para concluir ali a frase. Vamos ver como é que ficou. Ficou horrível, obrigado. Vamos descer ela oitavas abaixo e vamos só ver como é que fica. Deixa assim, deixa embolar mesmo. E aqui eu posso testar diversos kicks que eu também produzi. Então vou deixar esse aqui, que é um que eu tenho mais utilizado, e vamos ver como é que ficou. Desculpa, estão todos ativos. E ok, e eu posso ir experimentando vários kicks. Pronto, defini quais são as minhas notas do bass, eu deixo aqui. Normalmente eu gosto de trabalhar com um bass que bate junto com o kick, mudo para 1 para 16, então ele ficou tudo aqui em Fá sustenido, certo? Então agora eu começo a copiar o desenho que eu fiz propriamente no meu MIDI. Então se eu deixei em Fá sustenido 0, eu venho aqui, faço todo o processo novamente que eu ensinei agora há pouco, mudo a grade, altero as notas. Gosto de deixar em 2 canais porque sempre a nota que bate com o meu kick, eu gosto de vir aqui direto no canal e dar um -8 dB, tá? E assim eu vou duplicando, vou fazendo as variações. Essa aqui está com uma nota mais alta, vamos tirar ela daqui. Não vou fazer toda a variação, tá? Só quero dar o conceito mesmo, a base para vocês se virarem para fazer isso daí. Coloquei as notas aqui, vamos deixar assim mesmo. Vamos duplicar tudo.
Faz de conta que eu fiz todas as notas certinhas. Aqui eu dou o meu consolidate para deixar todas as notas juntas. Aí eu venho aqui, vou duplicar para continuar toda essa história. Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar toda essa história, sendo que aqui eu poderia estar variando de forma diferente. Então aqui eu simplesmente iria variar o meu base de forma diferente. E eu posso pegar essa variação diferente e trocar de cor a cada vez que eu estou duplicando o meu Kickbase e fazendo variações diferentes. Quando eu abro um projeto, fica muito mais fácil de ver, porque eu tenho o controle total da minha progressão, certo? Vamos tirar aqui o meu snare e o meu open hat, e eu consigo identificar muito bem para onde o meu som está indo. Vamos simplesmente fazer um corte aqui, só para experimentar. O meu kick vai falar sozinho ali. Vamos ver, ó. Tá vindo. Deixa eu ligar o bass. Perdão, vou tirar o loop. Então eu consigo ir progredindo de forma muito mais rápida, muito mais produtiva e me preocupando depois com coisas de menor importância, vamos dizer assim. E aqui eu tenho todo o início de um novo projeto. A cada vez eu dou uma brincada no MIDI, depois eu coloco o meu bass em áudio e dali para frente eu vou indo assim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu tô aqui. Valeu, galera!